Este tópico pode parecer diferente do usual, mas acreditamos que você achará interessante. Neste vídeo, vamos explorar Oliver, o chimpanzé, um primata cuja aparência era tão semelhante à humana que algumas pessoas erroneamente pensaram que ele era o elo evolutivo perdido entre chimpanzés e humanos. O termo elo perdido refere-se a uma espécie extinta hipotética, que preencheria a lacuna evolutiva entre os humanos modernos e seus ancestrais. Os cientistas agora consideram este termo ultrapassado porque sugere uma progressão linear na evolução, implicando que uma espécie evolui diretamente para outra. A evolução é um processo no qual organismos vivos mudam com o tempo, herdando características. Essas mudanças ocorrem ao longo das gerações e podem levar ao surgimento de novas espécies. Infelizmente, a aparência e as características distintas de Oliver o diferenciavam, tornando-o um espetáculo midiático e um show de horrores. Relata-se que Oliver foi capturado nas densas selvas do Congo quando ainda era um bebê na década de 50, embora haja debate sobre como ele foi realmente adquirido. Em 1970, os treinadores Frank e Janet Berger o acolheram como um jovem e, desde o início, eles observaram traços distintivos nele que o diferenciavam dos chimpanzés típicos. Ao contrário de seus pares, Oliver exibia características físicas e comportamentais notavelmente humanas, levando os Bergers a questionar suas origens. Eles especularam que Oliver pode não ser um espécime comum e até consideraram a ideia controversa de que ele poderia, potencialmente, ser um híbrido de humano e chimpanzé, conhecido como Human Z. Oliver possuía uma face mais plana e cabeça menor em relação aos outros chimpanzés. Ele também tinha um nariz proeminente, uma cabeça careca, sem a característica barba branca curta e o maxilar proeminente dos chimpanzés. Mas talvez sua característica mais única fosse sua propensão para andar ereto em duas pernas, exibindo o movimento bípede em vez do comportamento típico de andar sobre os nós dos dedos visto em chimpanzés. Embora os chimpanzés possam ser treinados para andar eretos, Oliver andava naturalmente dessa maneira e continuou com essa forma incomum de se mover até desenvolver artrite, que eventualmente limitou sua mobilidade. Oliver também demonstrou comportamentos que corroboravam as teorias de Burgess sobre sua disposição singular. Notavelmente, ele parecia preferir mulheres humanas a chimpanzés fêmeas, o que levantou questões sobre a natureza de seu desenvolvimento social e emocional. Outros chimpanzés o rejeitaram como se soubessem que havia algo diferente nele. Em uma entrevista especial transmitida no Discovery Channel em 16 de dezembro de 2006, Janet Berger compartilhou suas observações sobre Oliver, revelando que quando ele atingiu a idade de 16 anos, começou a mostrar sinais de atração por ela. Este desenvolvimento inesperado levou a um aumento das discussões éticas em torno das complexidades de seu relacionamento. Janet também contou como Oliver desenvolveu um gosto refinado por conhaque, e todas as noites ele ritualisticamente se servia de uma taça desta bebida alcoólica enquanto vestia um paletó de fumar. A intrigante possibilidade de Oliver ser um humano Z despertou interesse e debate tanto da comunidade científica quanto do público, e ele se tornou uma espécie de celebridade. A especulação da mídia em torno de Oliver continuou, e houve alegações não verificadas de que ele tinha 47 cromossomos, um a mais que os humanos e um a menos que os chimpanzés. Isso estimulou várias teorias sobre sua identidade, incluindo as ideias de que ele era um chimpanzé com síndrome de Down, uma nova subespécie, ou até mesmo um híbrido de chimpanzé comum e bonobo. Alguns até propuseram que ele poderia ser um mini pé grande ou um produto do acasalamento entre chimpanzés e humanos, apelidado de Humanzé.
Contudo, devido à crescente atração por Janet, os Burgess decidiram vender Oliver para o advogado nova-iorquino Michael Miller, marcando uma virada negativa em sua vida. Em 1977, Miller presenteou Oliver para Ralph Helfer, que era sócio de um pequeno parque temático conhecido como Enchanted Village, localizado em Buena Park, Califórnia. Este parque temático foi desenvolvido no local da agora fechada atração Japanese Village and Deer Park, que havia sido um destino popular para visitantes, onde Oliver era exibido como uma curiosidade do mundo natural. Após o fechamento abrupto do Enchanted Village, no mesmo ano, Helfer procurou continuar exibindo Oliver em uma nova empreitada, chamada Gentle Jungle. Esta atração mudou de local várias vezes, buscando um lar permanente, mas encerrou suas operações em 1982. Durante esse período, o Los Angeles Times publicou um artigo abrangente discutindo as características únicas de Oliver, levantando questões intrigantes sobre se ele poderia representar um elo perdido na evolução dos primatas ou até mesmo uma nova subespécie de chimpanzé descoberta. Após seu tempo na Gentle Jungle, Oliver foi transferido para o Wild Animal Training Center, em Riverside, Califórnia, que era de propriedade de Ken DeCrew, uma figura respeitada no treinamento de animais. No entanto, foi relatado que DeCrew vendeu Oliver em 1985, marcando outra interrupção em sua vida. Como esperado, Oliver estava cada vez mais difícil de lidar. O último treinador que trabalhou com ele, Bill Rivers, encontrou desafios devido à persistente e indesejada afeição de Oliver pelos macacos na instalação. Em 1989, Oliver foi adquirido pela Berkshire Corporation, um laboratório situado na Pensilvânia que se especializava em alugar animais para pesquisa científica e testes cosméticos. Durante seu exame de admissão, os veterinários observaram sinais de que Oliver havia sido maltratado anteriormente, sugerindo que ele sofreu cuidados inadequados antes de sua chegada à instalação. Embora Oliver nunca tenha sido usado em procedimentos experimentais, na instalação ele foi confinado a uma pequena gaiola superlotada pelos próximos 9 anos. Este confinamento restringiu severamente seu movimento e levou a uma atrofia muscular significativa, diminuindo sua força física. Como resultado, direto dessa falta de exercício e mobilidade, seus membros tremiam, mostrando os efeitos debilitantes do prolongado abandono e isolamento. A situação destacou as preocupações éticas em relação ao tratamento de animais em ambientes de laboratório. Durante seu tempo na instalação, um geneticista da Universidade de Chicago realizou uma análise minuciosa do DNA de Oliver, e os resultados confirmaram que ele tinha os 48 cromossomos padrão, característicos dos chimpanzés, refutando efetivamente as alegações anteriores de que ele tinha apenas 47 cromossomos, uma anomalia genética que seria anormal para esta espécie. Normalmente, os chimpanzés têm 48 cromossomos, enquanto os humanos têm 46. Investigações sobre as características físicas de Oliver, como o formato da cabeça, o formato das orelhas, sardas e calvície, mostraram que essas características eram semelhantes às dos chimpanzés comuns. Além disso, testes genéticos publicados no American Journal of Physical Anthropology descobriram que o DNA mitocondrial de Oliver se assemelha muito ao da subespécie de chimpanzé central, que vive em lugares como a República do Congo, Gabão e outras áreas na África Central. Essa informação genética esclareceu a espécie de Oliver e destacou sua conexão com uma herança natural maior. Em 1996, após receber apelos compassivos do Santuário Animal Primarily Primates,
Sharon Hirsch, a presidente da Berkshire Corporation, tomou a significativa decisão de aposentar Oliver, e ele foi realocado para um ambiente mais adequado, onde se juntou a uma colônia de outros 13 chimpanzés na Berkshire. Isso permitiu que ele finalmente experimentasse interação social e um estilo de vida mais natural. Em 1998, Oliver foi transferido para Primarily Primates, um santuário estabelecido por Wallace Sweat em 1978. Nessa época, Oliver estava velho, parcialmente cego e sofrendo de artrite, o que impactava significativamente sua mobilidade. Ele foi colocado em um grande recinto, ao ar livre, localizado no condado de Besar, Texas, proporcionando-lhe mais espaço do que ele tinha conhecido anteriormente. Em 2005, voluntários da People for the Ethical Treatment of Animals relataram alegações de crueldade contra animais no santuário, afirmando que os animais viviam em condições precárias, o que gerou sérios problemas legais. Eles descreveram os recintos como desolados e insalubres. Agravando as preocupações, a morte de 2 chimpanzés de pesquisa transferidos da Universidade Estadual de Ohio levantou questões sobre os protocolos de segurança do local e levou a um processo buscando melhores condições para os chimpanzés. Preocupações sobre o bem-estar de Oliver também foram levantadas por Jorge Ortega, e em uma declaração formal, ele afirmou que durante sua visita ao Parque de Proteção de Animais, ficou alarmado com a condição do recinto de Oliver, descrevendo-o como sujo e muito pequeno. Ortega observou que havia uma falta de materiais de enriquecimento significativos e notou a ausência de recipientes de comida, como um balde ou tigela, que são essenciais para fornecer uma dieta adequada. Apesar dos relatórios, Oliver permaneceu no Primarily Primates, enquanto o santuário passava por reformas para melhorar as condições de vida. O novo conselho expressou preocupações com o bem-estar dos residentes e iniciou esforços para melhorar a qualidade de vida de todos. Friends of Animals se fundiu com Primarily Primates para reestruturar a gestão e resolver problemas anteriores em um avanço significativo. Finalmente, Oliver passou o resto de sua vida no santuário recém-reestruturado, onde, felizmente, suas condições de vida melhoraram muito. Oliver passou seus últimos anos ao lado de Raisin, uma chimpanzé fêmea selecionada especialmente para lhe fazer companhia. Devido à idade avançada de Oliver e aos muitos anos que ele passou em um laboratório de pesquisa, ele enfrentou desafios físicos significativos, incluindo artrite, cegueira parcial e diminuição da capacidade de interagir com os chimpanzés mais jovens e energéticos no santuário. Os cuidadores de Oliver compartilhavam atualizações e fotos suas, online, refletindo o grande interesse público em seu bem-estar e história. Nos últimos anos, Oliver participou de atividades de enriquecimento para estimular sua mente e sentidos. Um evento notável foi uma festiva festa de esmagamento de melancias, que recebeu atenção no boletim online dos Amigos dos Animais. Apesar de idoso, ele teve o privilégio de acessar espaços ao ar livre, permitindo que ele apreciasse a natureza e vivesse o resto de sua vida em um ambiente tranquilo, semelhante à aposentadoria. Tragicamente, Oliver faleceu silenciosamente em seu sono em 2 de junho de 2012, com pelo menos 55 anos de idade, com Racine ao seu lado. Stephen Renetello, o diretor executivo do Primarily Primates, anunciou que Oliver seria cremado e suas cinzas seriam respeitosamente espalhadas pelo terreno do santuário, servindo como uma homenagem duradoura à sua vida e legado. Por mais de 20 anos, acreditava-se que Oliver poderia ser uma espécie de transição potencial, ou elo perdido na cadeia
evolutiva entre macacos e humanos, gerando um interesse significativo na especulação de que ele poderia representar uma espécie proto-humana anteriormente não identificada. No entanto, essa suposição era fundamentalmente falha por várias razões. Primeiro, é crucial reconhecer que todas as espécies são transitórias. Assim, o conceito de um elo perdido é inerentemente enganoso. O registro fóssil não nos permite definir claramente o momento exato em que uma espécie parental deixa de existir como era e começa a evoluir para uma espécie completamente nova. Por exemplo, um descendente de um chimpanzé sempre será um chimpanzé. É preciso muito tempo para observar as mudanças graduais que ocorrem ao longo das gerações. Além disso, mesmo que Oliver fosse, de fato, uma nova espécie de chimpanzé, isso não significaria que sua linhagem evoluiria para uma forma que se assemelha aos humanos. A evolução não segue um caminho linear. Não podemos criar um novo tipo de macaco a partir de humanos. A progressão evolutiva é muito mais complexa e não se conforma a um modelo simplista de transformação. Mas um dos aspectos mais preocupantes da história de Oliver é que, desde o momento em que foi roubado de sua família até ser classificado corretamente em 1996, ele foi submetido a práticas exploratórias e maus tratos, algo que nenhum animal selvagem deveria ter que suportar. Em vez de ser tratado com a dignidade e compaixão que merecia, Oliver foi reduzido a uma atração de circo, e sua experiência serve como um lembrete pungente de que nossa busca por entendimento científico nunca deve vir à custa do bem-estar dos seres vivos. No final das contas, o pobre Oliver não representava um elo evolutivo crucial entre humanos e chimpanzés. Ele era apenas diferente e se destacava como um espécime extraordinário e atípico de sua espécie, pelo qual pagou um alto preço.